dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar a escola dominical dessa manhã com um momento de oração. Feche seus olhos, aproveite. Se não deu tempo de agradecer, de conversar com Deus essa manhã, faça isso agora. Deus, louvado seja o teu nome mais uma vez, por aquilo que o Senhor tem feito, pela tua santidade, pelo teu poder, por ser o único Deus e ter separado o teu povo para, através da tua palavra, aprender através de Jesus, a oportunidade de cantar ao Senhor, aprender, ouvir a tua palavra e, pela ação do teu Espírito Santo, guardá-la no nosso coração. Senhor, ensina-nos e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para o cantinho delas. Amigo verdadeiro, ninguém conhecido.
O nome desse hino, o título dele é A Chamada Final. É uma das esperanças e certezas que o coração do crente está baseado sobre a rocha eterna, que é da segunda vida do nosso Senhor. Quão maravilhoso vai ser para aqueles que esperam nele, que receberam a vida que tem seu nome escrito no livro da vida. Vamos cantar. Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, chegou o grande dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os feridos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado por Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Na carta do apóstolo Tiago, diz no capítulo 1 que se nós pedirmos sabedoria, nós podemos pedir sabedoria, e uma das condições que nós vamos receber é crendo que nós vamos receber a sabedoria vinda de Deus. E continua o texto dizendo assim: nada duvidando, pois o que duvida, ele não consegue alcançar essa sabedoria. A fé é a base da nossa sabedoria, a fé no nosso Deus, a fé que o próprio Deus ensina ao nosso coração e permite que os nossos dias sejam contornados, uma pela sua graça e outra pela sua direção, quando nós entregamos. E o fim do versículo diz assim que aquele que duvida é semelhante ao vento e é de ânimo dobro. O ânimo dobro é a pessoa inconstante, vai terminar assim: inconstante em todos os seus caminhos. É como um momento está lá embaixo e um momento está lá em cima. Então a fé, uma das explicações do texto é que ela é contrária à dúvida. E aquele que acredita, aquele que recebe, aquele que confia, vai alcançar não só na sabedoria, mas no conhecimento pleno da palavra do Senhor. Então nós precisamos nos dedicar a debruçar diante do nosso Deus, pedindo essa sabedoria, e principalmente essa sabedoria de entendermos a sua palavra. E aí nós seremos transformados, constantes, não impelidos pelo vento, não o momento está bem e o momento está mal, porque nós vamos ser constantes, não porque nós somos capazes de manter a constância, mas nós vamos ser constantes porque o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida, o verso Deus na minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por ter gerado fé no nosso coração, a ponto de compreendermos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, e termos essa confiança depositada na rocha que leva o teu nome, Jesus, que não nos lançará fora das suas mãos por causa da promessa do próprio Pai. Que o Senhor esteja ensinando o nosso coração, nos dando a sabedoria necessária para seguirmos os nossos caminhos segundo as tuas palavras, e glorificando ao teu nome naquilo que cantamos, fizemos, vivemos, sentimos, conseguimos compreender a nossa servidão, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Pode sentar. Hoje todas as classes vão ficar aqui. O meu irmão Alex vai trazer a mensagem. Todo mundo fica aqui junto com ele. Bom dia, amados. Bom dia. Não é porque eu que vou fazer a escola dominical que todo mundo tem que ficar, tá? Tem professores viajando, tá? O pastor também está em viagem, o Sérgio também não está presente. Nós vamos ficar presentes. Para continuarmos o estudo de Apocalipse 5 hoje, abra lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler todo ele. Nós estamos na série de estudar Apocalipse, então até 2023 nós conseguimos acabar todo o livro, indo sem pressa, indo devagar. Na verdade, assim, nós estamos indo rápido demais. Se você, pela riqueza que o Apocalipse nos apresenta, no texto de hoje, por exemplo, se nós fôssemos esmiuçar cada detalhe, cada figura de representação, nós precisaríamos aí de umas 2, 3, 4 escolas dominicais para fazer isso, devido à grandeza de riqueza de informação. Por exemplo, o texto fala assim do Cordeiro, uma aula só para falar do Cordeiro de Deus, do Cristo que vem em glória e tudo mais. Então, todo aspecto, cada característica, cada atributo que é dado no livro, nós precisaríamos de 1 ou 2 aulas para fazer essa explicação. Mas hoje nós vamos entrar, continuando a aula passada, que está totalmente ligado. Então, o capítulo 4 e o 5 é a mesma cena, tá? O 4, o 5, o 6 e o 7 estão envolvidos na mesma cena. Vamos pensar numa peça de teatro. Se nós fôssemos dividir em atos de cenas, aqui tem a mesma cena acontecendo, tá? Só para a gente, antes de ler, para a gente imaginar a cena está assim: João estava no seu dia normal, acontecendo normalmente, e de repente o Senhor o chama, abre uma porta, e essa porta, ele é levado a passar por essa porta, e ele tem um grande privilégio. Eles têm acesso ao trono do Senhor, acesso a um lugar fantástico. E nesse lugar fantástico ele começa a ter algumas visões. Ele tem o privilégio de contemplar parcialmente, um pouco da glória, um pouco da presença, um pouco do que é o céu, um pouco do que acontece lá nesse lugar transcendental, longe, que nós não conseguimos imaginar completamente. Ele tem acesso a um pouquinho. E no 4 diz assim que ele chega lá e ele vê uma cena fantástica. Ele vê um trono, e alguém é sentado nesse trono. Aí algumas coisas acontecendo, os anjos cantando, anciãos cantando, a representação de todos os povos antigos, os novos e os futuros, todo mundo cantando glória a Deus, todo mundo exaltando esse Senhor, esse Deus, revelando que Deus está no trono, e Ele é o que está regendo, Ele que está governando, Ele é o Senhor de todas as coisas.
E acontece toda essa visão, toda essa manifestação de ver ali as orações que são colocadas à presença desse trono, as decisões são tomadas sobre o governo, a adoração, o reconhecimento de quem é esse Rei da glória, quem que é esse que está no trono. Ele começa a ter essa visão de algo fantástico. Então, quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, a gente fala bastante do inferno, do pecado, né, para depois a mostrar o céu. E geralmente as pessoas perguntam: Alex, como que é o céu? Como que é esse céu? Você fala tanto do inferno, mas como que é esse céu? Daí a gente vem para Apocalipse, porque a gente consegue ver que nesse céu tem um grande trono. E o trono é do Rei de Deus. E continua sendo no capítulo 5, Aí de repente, ele no 5, ele vai encontrar nesse trono, na mão direita desse trono, desse Rei do trono, ele vai ter um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora, está selado com 7 selos, E o povo, os anjos, o que estavam ali, estavam questionando uma grande coisa. A pergunta era: quem é digno de abrir e ler esse livro? Dessa visão magnífica e fantástica, vira uma visão desesperadora. João começa a chorar, Chorar, e não é de emoção, chorar, e não é de alegria, chorar de desespero, porque a resposta era: ninguém é digno de pegar esse livro, de ler esse livro, de abrir cada selo desse livro. Não há na terra, no céu, debaixo da terra, debaixo do céu, não há em lugar nenhum alguém capaz de abrir. E João reconhecia que esse livro era a única esperança que ele tinha. No capítulo 4, ele faz uma promessa futura. Em toda a sua história, João havia pregado de que o que Deus havia prometido às pessoas no Velho Testamento, Deus fazia acontecer, e que o que Cristo Jesus havia prometido a eles como discípulos e a sua igreja, Deus iria fazer acontecer. A garantia das bênçãos da nossa história era Deus realizar. E João estava olhando esse livro que ninguém podia abrir, ninguém era digno, e esse livro era todas as promessas, todos os fatos históricos, tudo que Deus havia planejado para a raça humana até o seu fim. Então, se a promessa de Deus estava escrito nesse livro, e a garantia de acontecer o que Deus prometeu, ou que Jesus prometeu, era com a abertura do livro, João chorava, porque ninguém iria abrir o livro. Pense no desespero. Pense que você passou a sua vida inteira com a intensidade e experiência que João teve com Jesus. Ele ouviu sobre o céu, ele ouviu sobre o pecado, ele ouviu sobre a esperança futura. Deus prometeu o céu para João, através de Jesus. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu preparar esse lugar eu voltarei, Aí ele pergunta: aonde é esse lugar? Qual o caminho? Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus promete o céu, Jesus promete a vitória, Jesus promete toda a restauração, a ressurreição do corpo, a morada eterna no céu e o sustento da igreja aqui na terra. De repente João estava vendo tudo isso e disse: ele prometeu, mas ninguém vai abrir o livro, ou seja, não vai acontecer, não vai dar certo. Se ninguém abrir o livro, as promessas de Jesus não irão acontecer para a igreja. E João chorava desesperadamente, porque a visão dele dizia: não tem ninguém digno. De repente o cenário se muda, o cenário muda o foco. De repente aquele mesmo grupo que estava gritando: não tem ninguém capaz de abrir, não tem ninguém capaz de garantir a execução das promessas de Deus. O céu não vai ser mais realidade para o povo, porque o livro está fechado. De repente muda esse grito,
E João começa a chorar novamente de alegria, porque aparece um onde o povo começa a clamar e gritar: esse é digno de abrir, esse é digno de receber, esse é digno de pegar, abrir, ler e executar tudo aquilo que Deus planejou para a história, e executar todas as promessas que Deus registrou, fez para o seu povo. Aí vem o Cordeiro, que é o leão. Vem Cristo como esplendor da sua glória, mas que foi o mesmo que foi humilde e humilhado e que morreu. Aí vem a representação desse Cristo como digno de pegar o livro e abrir cada selo e ler esse livro que estava escrito por dentro e por fora. Por fora as coisas já reveladas, por dentro os segredos do planejamento de Deus na história. Ele começa a abrir, no capítulo 6 e 7, abrir cada um dos selos, e cada abertura dos selos tem acontecimentos, ações de acontecer que Ele mesmo vai executar. Então isso significa que essa visão não é uma visão futura. Tudo isso vai dizer que essa visão não é uma visão do futuro, é uma visão do passado que tem a sua continuidade no presente. O que João viu é uma cena que já aconteceu. Ele viu o trono, e o trono está lá, mas ele viu que nesse trono o Cordeiro, Cristo Jesus, ele já começou a ler e abrir cada selo. Então a igreja hoje passa por momentos de um desses selos. Qual selo nós estamos vivendo? Eu deixo para o pastor Maurício na semana que vem, no capítulo 6 e 7, que ele vem fazer aqui essa bomba de tentar mostrar em que momento da história nós estamos, se isso é possível, né? Fica para o pastor Maurício depois. Mas o fato é que João já viu o trono, Cristo já pegou o livro e começou a fazer a abertura do selo, né? É para isso que nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 5. Com base nessa imagem que eu penso que você construiu na sua mente, nós vamos ler o capítulo 5. Vamos lá? Diz assim, verso 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Olha que visão fantástica, né? Falando desse Cordeiro que abriu o livro e que tomou o livro e que começou a dirigir a história. Bem, eu que trabalho história da igreja no IBEM, nós vamos falar no IBEM sobre história do cristianismo, história da igreja. Eu sempre tenho falado para eles que quando eu começo a falar história, ou quando começo a fazer qualquer estudo que tenha a ver com história, na verdade acho que quase todos os meus estudos acabam contando histórias, né? Eu sempre, quando conto a história ou quando ensino através da história, eu tenho uma imagem bem clara na minha mente, né? Eu tenho sim Deus sendo aquele que está no trono, que governa, que rege toda a história. Então nós temos um Deus que Ele é o Senhor da história, mas Ele não está só assentado no seu trono, né, assistindo a história, vendo a história acontecer. Ele está lá no seu trono, mas Cristo, nosso Rei, Ele está agindo na história. Então eu vejo assim, Deus, Ele regendo a história, mas para garantir que a história cumpra o seu propósito, Ele, através de Cristo, age na história. Ele faz acontecer a história. Ele faz as suas inserções, a sua ação com a sua mão poderosa. Ele conduz a história para que a história cumpra o seu propósito. Quando a gente lê Apocalipse 5, a gente tem a confirmação dessa visão na minha mente, de que tem um trono, e Deus é o Senhor da história, e Ele estava com sua mão direita segurando a história em suas mãos, porque Ele é o grande regente. Mas Cristo, ao tomar o livro e abrir, significa que Ele está conduzindo a história, né? Nada acontece fora do tempo. É aquela frase que Deus escreve certos por linhas tortas, é filosofia de boteco, não é Bíblia, né? Deus escreve certos por linhas certas, né? Deus tarda, mas não falha, né? Deus não tarda. Ele age no tempo certo que Ele programou para acontecer. Nós somos impacientes demais para esperar em Deus, né? Nós não temos facilidade de esperar em Deus. Nós queremos tudo para ontem, né? Eu falei para ontem, eu estava com meus sobrinhos posando em casa ontem, né? Nós pedimos pizza, ele queria pizza rápido, né? Queria assistir um filme que assistia agora, queria brincar, mas tem que ser agora, não dá para esperar 10 minutos, é agora, né? Ele não consegue esperar. Daí a pessoa correu na casa assim, eu estou nervoso, estou ansioso, porque ele queria fazer agora, não consegue esperar. Nós somos um pouco assim, né? Mas Deus está agindo na história e Ele está regendo a história. Quando a gente fala de história, eu vou apagar essa luz. Vocês conseguem ver bem? Estão enxergando? Marlon, paga para nós, por favor. Essa aqui pega bem em cima ali. Então, no capítulo 4, como nós já vimos, né? No 4, como nós já vimos, só para relembrar, João é chamado ao céu para ver o trono, né? Introduzado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Isso foi a aula passada. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado ao trono. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então a visão do capítulo 4 é o trono de Deus, tá? Então é a manifestação desse trono que está no centro de tudo, e que tudo que acontece, tudo que se passa, tudo que existe, né, a sua essência ou a sua regência está no trono, que é o capítulo 4. Capítulo 5, né, nós vemos aqui a coroação do Rei Jesus. Lembra que ele, quando anunciou
né, nos seus 3 anos de ministério, que o reino dele estava próximo, né, que o reino dele não é desse mundo, né, que o reino dele é espiritual. Até Pilatos, quando questiona ele: você é o rei dos judeus? Ele diz assim: vocês não entendem o que é o meu reino. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é algo sobrenatural, e os que me seguem, os filhos do meu pai, vão reinar comigo, né? E aqui no capítulo 5 é a coroação desse rei. Lembra? Estamos falando de passado, tá? Então ele já foi coroado. Quando ele já foi coroado, né? Quando ele morreu, a vitória de Cristo ele implantou com sua morte e sua ressurreição, né? Ele é digno de abrir o livro porque ele morreu, né, e venceu a morte. Lá na cruz, o juízo de Deus sobre o pecado foi executado em Jesus, né? A acusação de Satanás também estava sobre a questão do pecado, foi ali anulada ou paga, né, em Jesus. Quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado, ele, o Cordeiro de Deus, ele ganhou o direito, o poder de pegar o livro e reger a história. Então, quando ele ressuscitou, depois ele foi assunto ao céu. No assunto ao céu, ele chegou lá e pegou o livro da mão daquele que estava no trono e disse: deixa comigo, né? Deixa comigo. Quando aconteceu? Quando ele foi assunto ao céu. E quando foi assunto ao céu, foi a coroação dele. Se a cruz e a sepultura foi a humilhação de Cristo, a sua ressurreição, a vitória e a sua coroação, na sua ascensão ao céu, à direita do Pai, foi a sua coroação. Lá ele é o rei, o único digno de abrir o livro. Por que o único digno de abrir o livro? Porque foi o único que venceu, né? Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu na cruz. Ele suportou algo que homem nenhum conseguiu suportar. Na verdade, ele foi o Cordeiro, né? Ele foi o executor, ele foi a oferta, ele foi voluntário, sem pecado. Uma vez me perguntaram: Alex, Jesus precisava morrer na cruz? A resposta é bem difícil, mas sim e não. Bem, ele não precisava morrer na cruz se ele não quisesse. Se não fizesse isso, toda a raça humana, e não só o ser humano, toda a criação de Deus iria gemer, sofrer e ir para o inferno. Mas sim, ele precisava e queria, porque era somente assim que ele iria vencer todas as consequências, todas as interferências, todas as ações que o pecado, a desobediência de Adão e Eva trouxe, não só para o ser humano, mas para toda a criação. Em Cristo, na cruz, ele teve a vitória. Por isso que ele foi reconhecido como o único que abriu o livro. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Sua morte de cruz não apenas nos dá a salvação, que já é um grande presente, mas dá a ele o direito de reger toda a história. Então, o mesmo Jesus que é o nosso Salvador, ele hoje é o nosso Senhor. Essa é a expressão. Tem muita, aí deixa eu pegar tem muito cristão, não daqui, de outras igrejas, que reconhece Jesus como Salvador, mas não se submete a ele como Senhor. É rebelde, se justifica com o pecado para dizer que ele não é o Senhor. E tem muita gente que se submete e reconhece que Jesus é o Senhor, é Rei, mas ainda não conheceu ele como Salvador. Amados, cristianismo, ser cristão, é reconhecer que ele é seu Salvador, ele morreu por você, mas que hoje ele não está morto, ele reina, ele é o seu Senhor. Então eu sou grato pela salvação que ele me deu, e eu o adoro porque ele é meu Senhor. Essa é a diferença entre gratidão e adoração.
A adoração está ligado quem Ele é. Ele é o meu Senhor. Os atributos de quem Ele é, o Rei, o Senhor da glória. Gratidão é porque Ele me dá as bênçãos diárias e a salvação que eu recebo dele. Eu sou grato a Deus em Cristo Jesus pela salvação e as bênçãos dele, e eu adoro porque Ele é não mais o sofredor, mas o leão, o Rei, o Senhor. Por isso que João chorava. Sem abrir o livro não há garantia da promessa de Deus, né? Cristo é a garantia da promessa de Deus. Mas vamos lá, capítulo 6 e 7, Jesus abrindo os selos, nós vamos estudar ainda no futuro, né? Representação do seu reinado nesse mundo, o reino dele. Lembra como nós começamos no Apocalipse? Há milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, tá? Nessa concepção, se Cristo já começou a abrir os selos, Ele já está reinando. Se já está reinando, o seu reino é espiritual. Se está reinando, então é milenista, certo? Ele já está reinando sobre nós. Então nós estamos induzindo ao milenismo, né? Deixa bem claro isso. Ele já está reinando, o seu reino é espiritual, e nós reinamos com Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele nada existe e nada acontece. Agora vamos para onde caminha a história. Se nós estamos falando da coroação do rei, e que esse livro que ele tomou e abriu e leu tem a ver com a história, a nossa história como igreja, a nossa história como pessoa, a nossa história como universo, né? O início, o meio e o fim de tudo isso está nesse livro. Então nós estamos falando assim de regência, acontecimento, a nossa história. E para onde caminha a história? Bem, duas visões nós podemos pegar ali de história que são significativas, né? Tem a visão dos gregos e uma visão mais moderna, mais ateu. Bem, a primeira visão diz assim que a história, ela se repete, né? Ela vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Alguém diz assim que muda os atores da história, mas não muda o texto, né? Ela acontece, então houve uma guerra, houve segunda guerra, a mesma guerra pelo mesmo motivo, a segunda guerra pelo mesmo motivo, e isso acontece assim. E coloquei uma frase que nós temos bem popular assim, quando você vai evangelizar alguém, ela começa a ouvir de Jesus e vai dizer assim: eu sou de tal religião porque o meu avô era dessa igreja, o meu pai é dessa igreja e eu também sou. Aí eu sou religioso e não mudo, né? Por que é religioso? É uma questão de fé? Não, cultural, porque ele aprendeu dos avós, dos pais, a história só se repete. É uma visão que a história ela não tem um fim, um propósito, ela fica acontecendo apenas. Nesse sentido, não precisa de Deus. Nesse sentido, Deus não faz sentido aqui. Se a história são só acontecimentos que vão e voltam, não precisa-se de Deus, tá? Não há uma organização. O segundo é que a história é uma sucessão de fatos sem significados. Não há plano, não há esperança. Aí me fez lembrar de uma frase ali que tem a ver com uma história infantil, né? De uma cidade, houve uma invasão de ratos, né? E o rei da cidade lá, o rei da cidade, para tentar tirar os ratos, ele fez de tudo, não conseguia. Aí contratou alguém que tocava um instrumento belo, bonito, mágico. E quando ele foi cantando assim, os ratos fizeram fila e seguiram e foram embora. Ele ganhou a recompensa para isso. E a história do livro acaba assim, no final ele vai dizer: por enquanto estamos salvos. Os ratos, questão de tempo, voltarão, porque a história vai e volta, ou ela acontece por acaso. Nenhuma das duas visões nos interessa, não fazem parte, porque para nós a história ela tem o início, meio e fim, e ela é organizada, ela é construída, ela é pensada. É nesse sentido que a Bíblia fala
que Deus já me escolheu e Deus já preparou ricas bênçãos para mim antes mesmo de eu ter tido nascido. É nesse sentido que a Bíblia fala assim que Deus tem todo o controle da história. Se Ele fosse liberar ou não as minhas ações, até mesmo os cabelos da minha cabeça que caem, que são bastante, né? Esses cabelos são com autorização e do planejamento, na ação, do conhecimento, do saber, do poder desse que tem o livro na mão. Nada é por acaso, nada acontece por equívoco. O Lucas geralmente me pergunta, uma vez quando eu quis comprar uma moto, eu fui falar que eu não gosto de moto, eu acho perigoso isso, e ele, com uma resposta bíblica para justificar a compra da moto, ele diz assim: pai, mas Deus não está no controle. Se for para eu morrer fazendo de moto, vai ser assim, né? Deus está no controle, né? A resposta foi: sim, o dia que você vai morrer, Deus está no controle, Ele sabe todos os detalhes. Mas você vai morrer em pé, com as duas pernas, com os dois braços, andando, é outra história, porque as nossas ações também têm as nossas responsabilidades de escolha. Deus conhece todas as coisas, e às vezes por nossa teimosia Ele vai dando corda, porque a gente pensa que tem o controle da história, da nossa história, e a gente só quebra a cara. Quando a gente quebra a cara, Ele traz de volta e diz: filho, te falei, não seja desobediente, me siga. Turma do IPEM, vamos discutir isso em soberania de Deus e responsabilidade humana, que é uma outra aula para um outro momento, né, Tiago? Um outro momento. Mas vamos lá. Qual o sentido da história? Hegel, em seu livro Filosofia da História, diz assim, que os povos e os governos nunca aprenderam nada com a história. Então, quando ele analisa os governos desse mundo, eles dizem assim que eles não aprendem com a história, porque todos erram da mesma maneira. Os erros políticos são os mesmos erros, os erros das guerras são os mesmos erros, todos erram da mesma maneira. Parece que a gente não aprende com a história. E às vezes nós, como crentes, nós vemos o irmão tomar tal escolha, né? O irmão foi lá e o jovem arrumou a namorada fora da igreja, teve relação íntima com ela e quebrou a cara. Aí o próximo jovem, ele viu tudo isso, ele vai pensar em fazer a mesma coisa. As decisões de família, as decisões nossas de trabalho, de fé, nós vemos o irmão lá, tomou tal escolha, tal decisão, desobedeceu a Deus, quebrou a cara, e amanhã nós vamos fazer a mesma coisa. Nós não aprendemos com os erros, com as histórias, nós somos teimosos, diz o livro desse filósofo, Church diz assim que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos. Então ele diz assim que também não aprendemos com a história, Nós somos tão cruéis que disfarçamos, mas quando pressionados, nós vamos fazer terríveis atos. O historiador Geibel diz assim em seu livro Declínio da Queda do Império Romano, diz que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Ele diz que estudar a história ou conhecer a história é ver como o ser humano desculpa a expressão, burro, louco e insano. Porque o que eles fazem na história, eles são uma bomba relógio. Thomas Hobbes diz assim que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, deixa o ser humano sozinho, ele se destrói, ele se mata, ele cria uma bomba que vai se autodestruir. Vemos isso na natureza, vemos isso em tudo que acontece de violência que temos aí no mundo. Thomas More diz assim que o seu livro Utopia, esteve um tempo na Terra em que o homem construiria para um paraíso por suas mãos. Houve otimismo, mas no século XX assistimos 2 sangrentas guerras mundiais. O mundo está como uma panela de pressão quase explodindo. Essa é uma visão de desespero. É a visão da história que dizia assim, esses são historiadores, Eles acreditavam que o mundo ia ficar melhor. Aí o pós-modernismo acreditava que a igreja, com a pregação do Evangelho, ia levar o mundo
a uma qualidade de vida melhor. Mas isso caiu por terra porque veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e toda a evolução do ser humano como sociedade criou a sociedade uma bomba, uma panela de pressão que está no fogo, que vai explodir. Só não sabe quando. Perde o controle, perde a sua estabilidade, porque o mundo está num caos. Quando olhamos para a história assim, nós podemos entrar em desespero. Quando nós olhamos que a história, a sociedade não aprende com os erros, que a história, a sociedade comete barbaridades, atos terríveis, atos de violência. Liga a televisão, ou hoje o WhatsApp, as informações, violência com criança, assassinato, Lei Maria da Penha, Lei José da Penha, não tem, mas vamos criar, eu estou com um projeto dos vereadores de criar, os homens que apoiam as mulheres têm o direito de recorrer, toda a violência. A gente vê, essa semana teve uma matéria, coisas bobas, na revitalização que tem ali da rua, da avenida, que sai para Guarapuava, nós estamos aqui, foi plantado várias mudas de árvores, roubaram tudo. Alguém roubou a plantação. Esses dias nós colocamos as coisas de luz de Natal, andei em falta de algumas luzes de algumas árvores, roubaram as luzes de Natal. Coisas bobas, mas vandalismo, coração duro, o povo se matando, se destruindo, famílias se separando, filhos, irmãos se matando, brigas judiciais por causa de herança. É um caos, Nossa cidade é um caos. E quando olhamos a história assim, nós ficamos com medo, nós ficamos assustados, porque parece que quando analisamos andar na carruagem da história, parece que o mundo vai explodir mesmo, E quer a boa notícia? Vai mesmo, vai mesmo. Esse é o curso do mundo. Mas não devemos temer. Deus está no trono do universo, tem um propósito para a história. A história tem sentido. Para nós cristãos, que conhecemos a Cristo, a história não é uma bomba relógio apenas. Ela tem um sentido. Sua vida tem sentido. Você não caminha para o acaso, para um fim trágico. Deus está no trono. Vamos pensar assim que Deus, ele age na história geral, mas Deus age na sua história. Quando Jesus, em João 10, ele começa a falar sobre a ovelha e o aprisco, quando ele fala primeiramente do povo judeu, ele diz assim, que tem um aprisco gigante lá. Dentro desse aprisco existem muitas ovelhas, e dentro dessas muitas ovelhas tem um grupo específico, que são as ovelhas de Jesus, e elas escutam a voz e a seguem. É um grupo de ovelhas dentro de um aprisco. Depois ele vai dizer, fora de Jerusalém eu tenho um outro aprisco, que é gigante, cheio de ovelhas, com cara de bode. Mas dentro desse aprisco tem lá algumas ovelhas, que eu quando chamo, elas escutam e me seguem. Somos nós, igreja. Então ele fala na parábola específico para Jerusalém e depois para a igreja. Então ele cuida do aprisco todo? Sim. Ele cuida de todo o aprisco, porque de todo o aprisco tem um grupo de ovelhas que ele cuida. E para garantir a segurança da ovelha que está lá, ele acaba cuidando de todo o aprisco. Mas ele tem um cuidado especial daquele cantinho que está as suas ovelhas. O que eu quero dizer com isso? Que Deus cuida de toda a história. Deus rege todo o mundo, que nós estamos nele também, e é a criação de Deus. Mas Deus tem um cuidado especial para com você, porque você é ovelha de Jesus, Então ele cuida de você, porque você é criatura, você é criação, você
está no aprisco de Deus, mas Ele cuida mais de você, porque você é especial, não porque você merece, mas porque Ele te escolheu, e você aprendeu a ouvir a voz dEle. Então nessa ação nós chamamos em teologia de graça comum e graça especial. A graça comum, Ele derruba ou Ele lança sobre toda a sua criação, e a graça especial cai sobre a sua vida. E por que isso acontece? Porque Ele é o que gerencia a sua história e a história do mundo. Deus tem na sua mão direita um livro, né? Então no capítulo 4 diz que tem um livro lá, né? E que livro é esse? Né? Esse livro, né, é o plano de Deus, é o que Deus escreveu, é o planejamento de Deus. Ele está lá escrito por dentro e por fora. Fora dá para ler, apesar que o texto diz assim que as pessoas não eram dignas nem de olhar para o livro, mas fora dá para ler, já é revelado. Está fora, né? Dentro só Deus sabe. Plano dele, registro dele, o que ele já planejou para a sua igreja. Parte dele nós já sabemos, são as promessas de Deus. Tem coisas que nós não conhecemos, que vamos conhecer progressivamente quando os céus vão se abrindo. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Falei agora. Digno e procurado, ninguém tem capacidade de desvendar nem de conduzir a história de sua consumação. O livro está selado com 7 selos. Vocês sabem que o número 7, biblicamente, é perfeição, ok? Então ele está selado 7 vezes. Então a gente imagina, e tem uma foto que eu vou mostrar aqui, que o livro com 7 selos é uma figura de linguagem. Está dizendo assim que o selo que está nesse livro, ele é perfeito. Quem selou esse livro, ele tem toda a honra, toda a glória, todo o poder, né? O selo que está lá, ele é inquebrável, ninguém consegue romper. É a ação perfeita, soberana e poderosa de Deus na história. Esse livro, esse selo, ele é do Todo-Poderoso, ele é perfeito, não tem erro. 7, nós falamos, representa ali a perfeição, totalidade de Deus. Por isso que é os 7 dias da criação, é a perfeição da criação de Deus. Por isso que o homem foi criado no 6º dia. 6º é a imperfeição. Então 666, número de homens, imperfeição. 777, número da perfeição, Deus, a sua santidade. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem anjos, nem Paulo que está lá, nem Pedro que está lá, nem Maria, nem José, nem Tadeu, nem João Batista, nem o Joãozinho da esquina que morreu com Cristo e foi para o céu. Ninguém que está no céu tem poder como intercessor ou poder de abrir o livro. Ninguém tem poder, somente o Cordeiro. Nem na terra, tá? Nem o homem mais poderoso, nem o político, nem o governador, nem mesmo o pastor ou o padre, nem mesmo o mais rico da sociedade, ele tem poder de abrir esse livro. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar, né? Então, legal isso aqui. Se a história está na mão de Deus, nesse livro, e quem pode abrir é somente o Cordeiro, se você for lá na adivinha, e adivinhar o teu futuro, se você vai casar amanhã, ou está desesperado, ou vai ficar rico amanhã, cuidado, pode ter livro do livro, não no livro do Cordeiro, né? Nós temos aí um grupo de ciganos ali, né? Eu não sei porque eles não me pagam, né? Eu acho que eu não tenho futuro para ler, mas tudo bem. Eu estou na praça ali e tal, sempre está parando, e as pessoas param e esticam as mãos, ela começa a ler a linha da vida. E eu às vezes fico dando volta assim para escutar o que está acontecendo. Cada profecia,
Eu não sei quem é mais louco, quem leu, quem escuta e aceita. Porque não dá. E as pessoas fazem invocação de mortos, fazem invocação de espíritos, buscam médiuns para saber o futuro. Bem, se leu em outro livro. O livro está na mão do capeta, não do cordeiro, né? Porque esse só ele é digno de abrir. Não tem jeito disso. Tá claro? Não só fora da igreja, mesmo as igrejas que falam da revelação, que Deus tem uma revelação para você estar na mesma. Perfeito. Então, ele leu em outro livro. Isso, boa. Eu fui mais na veia do lá, mas o cristianismo, as igrejas que têm revelações especiais, vão pensar, leu da onde? Né? Se for no livro do Cordeiro, o cara é fera. O cara é fera, né? Por quê? Cuidado. As revelações são complicadas, tá? Eu nem vou falar muito, mas eu contei para os jovens uma vez eu tive um sonho, e a Bíblia diz, conta o sonho como sonho. E eu sonhei que estava no Rio Grande do Sul, eu fui missionário, e tinha um grupo de cearenses que vendiam panelas na rua, e eu tive um sonho quando eles iam cair de moto. E nós tínhamos oração às 7 da manhã antes do trabalho deles. Eu falei, não vou contar essa revelação, né? Ninguém trabalha, não queriam trabalhar mesmo, né? Aí eu fui lá e orei, pessoal, eles usavam o capacete no cotovelo, né? Aí, pessoal, hoje use o capacete. E não é que um caiu de moto, né? Mas não foi uma revelação do futuro, foi Deus dizendo, olha, e às vezes isso acontece, né? A gente acorda de madrugada pensando no irmão, pensando no fulano, Deus nos dando uma orientação, dizer, olhe para a pessoa, depois ligue para a pessoa que está pensando em você. Totalmente diferente de uma revelação de futuro. Eu já vi gente revelar que ia ficar rico, gente revelar que ia casar, e eu tem um jovem que eu conheci que Deus revelou numa igreja que ele ia casar, né? E deu as características da mulher. Até hoje solteiro que não encontrou. A princesa, né? Não encontrou a princesa, está solteiro, mas crê que Deus vai dar. Depois dos 50, a característica da princesa não vai mais achar. Né? Já passou, né? Mas vamos lá, mas é isso mesmo, presbítero Marcos, né? As revelações que vêm de que livro nós estamos recebendo, né? Aqui só o Cordeiro que nos revela. E Hebreus fala que o Filho tem nos falado hoje através da palavra de Deus. Essa é a revelação, o propósito de Deus para a nossa vida. A impotência humana para desvendar o futuro. A grande questão, quem é digno? É o que nós falávamos agora. Quem é digno de abrir o livro? Grande constatação, ninguém podia abrir o livro. Ninguém tem acesso ao futuro da história. A grande decepção, João chorava muito. Por quê? Desespero. Não temos futuro. A crise de João é a crise da impotência nossa. Ou seja, muitas vezes como crente, nós começamos a olhar para a história da nossa vida. Às vezes o casamento está em crise, às vezes a questão financeira, às vezes uma dificuldade com os filhos ou com os pais, às vezes dificuldade do trabalho, de relacionamento, insegurança, incertezas. Às vezes quando está tudo isso com dificuldade já em nosso coração, a gente espera uma palavra amiga. Aí vem aquele irmão ou aquele parente, nos dá uma patada, nos dá uma bronca. Tem um filme do Will Smith, Sinal de Esperança, uma coisa assim. Eu assisti, eu chorei. O filme é um filme velho já. Ele, casado com um filho, ele vai sempre caindo. Ele começa a ter crise com a esposa larga ele perde a casa, ele perde o emprego, ele vira estagiário. Quando ele começa a chegar no fundo do poço, que ele e o filho dele sem dinheiro estão dormindo no banheiro do metrô, eu pensei, agora vem a glória, né? Ele está morando com o filho, tomando banho na torneira da pia do metrô, dormindo no chão do metrô, não tem dinheiro para mais nada. Quando eu penso que agora vai melhorar, não, está metade do filme, piora. Ele vai para o fundo do poço. Eu parei de assistir o filme uma vez e falei assim, não aguento, né? Quando parece que vai melhorar, piora.
A nossa vida às vezes parece assim, né? Parece que vai piorar e nos bate um desespero. Por que nos bate um desespero? Porque às vezes nós perdemos a centralidade de olhar para o Senhor e começamos a olhar para as nossas dificuldades, a nossa história. É como Pedro, que estava andando com Jesus, e quando Jesus disse: venha Pedro, ele foi. De repente, metade do caminho que ele caiu em si, né? Ele olhou para baixo e afundou, né? Perdeu a centralidade. Às vezes, como cristão, e é muito fácil isso, nós começamos a olhar para as nossas dificuldades, a nossa história, o que está acontecendo, e pensamos: agora vai melhorar. Aí vem outra rasteira, e você pensa até em desistir. Você briga com Deus. Você nunca brigou com Deus? Você nunca andando de carro ou andando a pé e você questionando Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Eu orei tanto, Deus. Eu pedi tanto para o Senhor. Eu só queria que o Senhor me ouvisse uma vez. Eu estava no presbitério aqui, eu estava com o pastor Joel brincando, né? Algumas coisas que a gente planeja dar errado. Aí eu brinquei com ele assim: tem coisas que só dá errado comigo. Ele respondeu: não, é só comigo, né? Cada um olha para a sua história e começa a ver as suas derrotas e bate os seus desesperos, né? Porque às vezes nós esquecemos de dizer assim, que Deus, Ele age na história e nos ensina até mesmo no meio do desespero. Na verdade, o que mais nos ensina é no meio do caos. Porque quando Ele pega o nosso caos e converte em organização e luz, nós aprendemos a lição. Deus nos ensina no caos. Só que quando nós não olhamos para Ele no caos, nós perdemos o foco e brigamos com Deus. Quantas vezes você não culpou Deus por algo errado que aconteceu na sua vida? Bate o desespero. É isso que João estava tendo, é isso que João nos representa, cada um de nós, que às vezes bate o desespero, e bate o desespero e parece que Deus não está nos ouvindo. É como quando Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus foi dormir, né? E começou a tempestade, e começou o barco a agitar, o barco ia se arrebentar em pedaços. Um dos discípulos chegou, acordou Jesus e falou assim: Jesus, o bicho está pegando, a onda está nervosa, a natureza nós vamos ser destruídos, e o Senhor dormindo? Ou seja, até quando o Senhor vai dormir e não vai atender o nosso socorro? Parece que está demorando o socorro. Deus está dormindo, parece. Não, gente, Ele tem o controle. Nós não conseguimos equilibrar a nossa fé no meio do caos. João chorou, primeiro porque ele parecia frustrar-se, e segundo porque a história estaria em deriva. Se ninguém abrir o livro, não haverá futuro. Aqui o exemplo de livro. Quando a gente fala de livro, não é um livro igual ao que nós temos, encadernado, com capa, tá? Eram os papiros. Aqui já está evoluído, tá? Então era um pedaço de madeira, o couro do animal, ou a folha, né, era enrolado nisso. Ou às vezes sem a madeira, só o papel esticado, ou o couro esticado, era escrito nele, e depois ele era enrolado, né? É aqui com 7 selos. Como que era o selo? No caso que o imperador Domiciano, quando mandava uma carta de um governo para o outro, ele escrevia em papel ou em couro, e ele, com o seu anel do imperador, de rei, ele colocava uma certa cera e marcava com o seu anel selando. Então, a cera que iria fazer o lacre, fazer o selo, significaria que a carta não poderia ser aberta a não ser o seu destino final, né? Se for o selo rompido, alguém leu a carta antes. E a carta que a Bíblia, o livro que a Bíblia fala, né, é um rolo assim, que tem a história escrita por dentro e por fora, selado 7 vezes por um anel fantástico, né, que é o poder de Deus na história. Digno. Se primeiro foi que João viu que ninguém era digno de abrir o livro, né, e procurava quem era digno
De repente o capítulo 5 representa que o digno é encontrado. A solução pelo choro, a solução para o choro de João e a garantia do futuro aparece, né? No que é a partir do verso 5, né? Há consolo para nós, não chore, né? Como João passou a ser consolado e parou de chorar, há um consolo para nós. João viu o Cordeiro. Essa é a base da nossa fé, o Cordeiro. Olhe para Jesus, que é o nosso consolo. Às vezes choramos como João, com medo do futuro. O que vem pela frente, como será o meu amanhã, como será a minha velhice, como eu vou resolver aquele boleto amanhã, né? Para nós é feriado, mas quem boleto de fora tem que pagar igual, né? Como nós vamos resolver? A voz ecoa no céu. Alguém chega para João e diz: não chores. O Senhor põe um basta na nossa angústia. Ele traz a solução. A solução chegou. Não chores, João. A solução chegou. Não chores. O digno procurado é agora o digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história dessa da vida. Ele vai apresentar agora aquele que é capaz de abrir, João, o livro. João, olha para frente, João. Tem alguém chegando. Olha, João, pare de chorar. Tem alguém com poder e glória. João, pare de chorar. Pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para a dúvida. Pare de ter medo, João, da sua história. Está chegando alguém que tem o poder para isso. E chega esse alguém. A solução está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Jesus pega esse livro da mão de Deus. Porque ele foi digno de pegar. Porque ele venceu para abrir o livro. O texto diz bem claro que ele é o Cristo vencedor, né? Para ser rei, olha só, ele antes de vir como uma criança, ele era rei, ele tinha a sua glória, ele era o Senhor. Mas quando ele veio como um menino Jesus e viveu, ele tinha que vencer esse mundo. É nesse sentido que a Bíblia vai dizer assim, que ele esvaziou da sua glória, ele abriu mão do seu poder e habitou entre nós. Ele veio para vencer. Eu tinha que provar, eu tinha que conquistar, e é a morte de cruz. Então eu fico imaginando, se eu sou rei com poder e glória, e alguém fala assim: Alex, abre mão de tudo isso, vem aqui viver normalmente, para você provar que você é rei. Eu mando prender o sujeito. Eu já sou rei, eu já tenho poder e glória. Jesus abriu mão do seu poder e glória e veio provar, veio vencer, veio conquistar na sua carne, morreu, ressuscitou, venceu a morte, voltou ao céu e agora com o status de rei pela segunda vez. Rei por merecimento e rei por essência. A sua essência é de rei, mas os seus atos conquistaram também o direito de ser rei. E por esse direito ele pegou o livro e ele começou a abrir o livro. Jesus vencedor é o cordeiro que foi morto. Essa expressão, cordeiro. Cordeiro é a expiação, o animal sacrificado, o sangue derramado, o animal inocente para expiar o pecado de outras pessoas. Sua marca, como tinha sido morto, sua posição, ele está de pé agora diante do trono, com poder. Seu lugar no meio do trono é autoridade. Ele é digno de desvendar os sentidos da vida, porque ele é onisciente. O texto fala assim que é cheio de olhos, Ele é onipotente, 7 chifres. A visão do capítulo 5 mostra-se Jesus com chifres, mostra Jesus com 7 olhos. De novo, figuras de linguagem. Eu sei que quando você lê isso, você fica imaginando. Eu imagino assim o Jesus com 7 chifres, 7 olhos. E eu fico olhando para os quadros que nós temos pintado, não tem nada a ver, É totalmente diferente. 7 chifres, 7 olhos é onipotência, onisciência, onipresença. Nós temos um Jesus que
tudo vê, que tudo pode e que está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Quem é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro? Somente o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro. Ele é o Cordeiro, porque Ele conquistou, mas agora Ele é o leão, da tribo de Judá, da raiz de Davi, o prometido. Ele é rei, Ele reina. Quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Isso deve nos levar a orar mais. Mas como assim, Alex? Não é o contrário? Se Deus tem, se Jesus está com o livro da minha história, Ele vai abrindo os selos para acontecer, por que eu devo orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que eu vou receber, se Deus já me dá a graça comum, se Deus já me dá a graça especial, se tudo que acontece vem do trono e é abrir o livro, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? A oração agora faz sentido. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Orar nunca foi, se você pensava assim, nós temos que depois fazer um estudo sobre isso. Se para você orar for a minha ação para mover a mão de Deus para me dar o que eu estou precisando, nós estamos equivocados na nossa fé. A nossa oração, o nosso jejum não move a mão de Deus. Ele abriu o livro não porque você orou, apesar que o texto fala que tinha cálices de ouro na presença do trono, que são as orações dos santos. As nossas orações chegam à presença de Deus, mas as nossas orações não vai mover a mão de Deus. A nossa oração, o nosso jejum, a nossa consagração não é a alavanca que vai obrigar Deus a agir e fazer acontecer a história. Então não é, quanto mais eu oro, mais Deus é poderoso. Isso é uma concepção grega, dos deuses gregos, não do cristianismo. A oração não move a mão de Deus, o jejum não move a mão de Deus, a minha consagração não move a mão de Deus. Mas quanto mais eu oro, mas quanto mais eu jejuo, mas quanto mais eu me consagro, mais eu me aproximo de Deus e mais Ele move a minha mão para agir. É diferente, né? Quanto mais, eu vou repetir, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco a Deus, eu me consagro, mais eu me aproximo dEle e Ele move o meu coração. Ele move a minha mente, Ele move o meu agir no dia a dia, Ele me faz instrumento, Ele me faz bênção, Ele me aquece, Ele fala ao meu coração, Ele me dá um olhar diferente da história, Ele me dá um olhar diferente das expectativas de vida, Ele move, Ele me transforma. Então orar é eu falar com esse Deus que tem a história na mão, não para que Ele mude a história, para que Ele mude o meu olhar e o meu agir na minha própria história e na ação da igreja. Entende a diferença? Então se você orava, Deus, o Senhor tem que fazer isso, não vai fazer, a não ser que Ele planejou em fazer, Ele vai fazer. Mas quanto mais eu oro, mais eu consigo me aproximar de Deus e compreender, e aceitar, e ser ministrado, ensinado por esse Deus sobre a minha vida, sobre a história onde estou inserido e sobre o meu futuro. Então, crer que eu tenho um Cristo soberano, que tem a minha história nas mãos, representa que Ele é soberano e poderoso, e que eu preciso me aproximar dEle, para compreender, como João, ser levado à presença dEle, para que eu possa compreender quem Ele é, e quem eu sou, e como conciliar isso na minha vida, porque Ele tem 7 chifres e 7 olhos. Isso deve nos levar a evangelizar fervorosa, a mesma expressão. Alex, se Deus em Cristo tem um livro, nesse livro está escrito o que vai acontecer, então não está escrito quem vai ser salvo?
Não está escrito os eleitos, aí tem, né, predestinação e eleição, né? Deus não conhece os eleitos, Deus não sabe quando, né, e como, e quem será salvo. Deus não sabe como as coisas vão acontecer. Sim, Deus conhece todas as coisas. Mas você, como igreja, você conhece? Você sabe quem vai ser salvo? Você sabe quando as pessoas vão ser salvas? Você sabe como? Não. Então qual é o teu papel? Colaborador. Se você crê que tem um Deus na história que vai salvar pessoas, qual é o teu papel? Falar, viver, anunciar o Evangelho. E isso torna mais confortável. Quando eu em 97 fui para Farroupilha ser missionário lá, eu tive uma concepção assim: eu vou ter que dar o melhor de mim para falar de Jesus para as pessoas, porque elas precisam se converter. E eu evangelizava, né? E as pessoas não se convertiam. Eu me frustrei com isso. Tem a biografia de um grande pastor, que ele foi um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele, na sua história, ele escreveu assim que ele era um pastor de 30 anos de ministério frustrado, porque em todos os 30 anos de pregação, só uma pessoa aceitou Jesus. Ele sentiu um fracasso, falhou, porque uma pessoa. Mas no final da sua história ele escreve o volume 2 dizendo: eu encontrei a paz, porque essa pessoa que se converteu chamava-se Billy Graham, e ela ganhou o mundo. Então Deus tinha um plano para ele ganhar uma pessoa, e essa uma pessoa ser um dos grandes avivalistas, pregadores, missionários que aconteceu na história, né? Ele fala: o meu propósito era ganhar uma pessoa, para que essa pessoa ganhasse milhares. Por quê? A nossa função, e eu aprendi isso, a nossa função é fazer o melhor da evangelização e do testemunho. A execução final da conversão no coração é Deus. Por isso nós falamos de Jesus para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso vizinho, queremos ser missionários, porque nós somos colaboradores. Quem executa afinal é isso que tem o controle de todas as coisas, tem o selo, tem o livro selado, abre os selos. Então não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar pela sua esposa, não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu colega de trabalho. Não desista. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo é: não desista das pessoas, porque a sua função não é desistir, a sua função é insistir. Quem executa é Deus, na hora que Ele planejou, como Ele planejou. Não desista de orar e de falar para as pessoas, por terríveis, por debochadas que elas são. Não desista de pessoas, de amá-las, por mais complexas e problemáticas que elas são. A sua função é amar, é falar, é insistir, é orar, é evangelizar. E deixa quem tem a chave do livro fazer o resto, fazer a parte dele. Faça a sua. O resto diz que Cristo morreu para comprar o sangue de pessoas que procedem de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Cristo morreu para comprar pessoas, e nós não sabemos de que tribo, nós não sabemos de que língua, nós não sabemos de que povo, de que nação. O que nós sabemos é que tem alguém do nosso lado, e é por essa que eu vou investir. E se Deus colocou essa pessoa dentro dessa tribo, língua, povo e nação, Ele vai fazer as coisas, e nós só vamos colaborar com isso. Isso deve nos tomar posse da nossa alta posição. Outra coisa que olhar para a história assim nos faz a gente entender em que posição que nós estamos, né? Em qual posição nós estamos. Em Cristo nós somos colocados como reino. Amados, nós já reinamos com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, como diz Apocalipse. Cristo reina com a igreja e sobre a igreja. Nós somos a igreja. Nós, espiritualmente, reinamos com Cristo porque fazemos parte desse reino.
E a nossa função aqui nesse reino é sermos colaboradores do reino, como eu já falei. Nós somos sacerdotes. Um dos grandes pontos da reforma protestante de 1517 foi que nós não precisamos de mediador para chegar até Deus. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Ele nos deu acesso pessoal à presença de Deus. Quando nós somos sacerdotes, nós ministramos, nós nos apresentamos por meio de Cristo à presença de Deus. E lá nós somos recebidos. É por isso que a nossa oração está no cálice de ouro na presença de Deus. Deus recebe as nossas orações pessoais. Nós não precisamos de mediadores, nós temos acesso. Isso deve nos levar a dedicar tudo que somos, que temos ao Cordeiro. Ou seja, a viver com esse Cristo, a vivermos para esse Cristo. A Ele, a Cristo, seja todo o poder, a Ele seja toda a riqueza, a Ele seja toda a sabedoria, a Ele seja toda a força, toda a honra e toda a glória, a Ele seja todo o louvor. É por que nós adoramos, nós louvamos, nós reconhecemos esse Cristo sendo o nosso Senhor, porque tudo é dele, tudo é para Ele, porque foi Ele que comprou. Olha só, toda a honra, a glória, a força e o poder seja dado a Ele. Por quê? Porque Ele comprou o direito disso. Vou repetir: por essência Ele é o Rei, e por direito Ele é o Rei. Me faz lembrar da história, para encerrar, a história de Pinóquio, misturando aqui todos infantis. Pinóquio tem uma história muito cristã. Pinóquio, filho de Gepeto, o boneco criado por Gepeto, que ganhou vida. Mas a luta de Pinóquio é que ele não tinha um coração. Porque para ele ser humano, uma criança, filha de verdade do Gepeto, ele precisava de um coração. E ele passou a sua vida buscando fazer muitas coisas para ter um coração. E isso tem a ver com a gente, por quê? Porque muitas vezes nós somos Pinóquio, não por só ser mentiroso e crescer o nariz, também por causa disso, mas nós passamos boa parte da nossa vida querendo ser filho de Deus e tentando buscar um coração, através de boas obras, através de religiosidade, através de legalismo e tudo mais, tentando ser filho de Deus, mas não dá certo. Nós vamos ser sempre um boneco, uma criação de Deus. É que nesse sentido que, por causa desse Cordeiro que é rei por essência, e que na cruz conquistou o direito de ser rei, é que nós ganhamos um coração. Então não é o que nós fazemos, Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebereis o poder. Como nós receberemos o poder? De sair de um Pinóquio para virar um filho de Deus. Esse poder vem quando nós cremos e recebemos esse Cordeiro que abriu o livro. E só abriu o livro por quê? Porque de Cordeiro ele virou leão. Ele conquistou o direito, apesar da sua essência já dar isso, ele conquistou na cruz um coração para nós. Por isso que nós temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder. Resumindo, para acabar o nosso tempo, o que Apocalipse 5 fala? Fala assim de que Cristo está regendo a sua história e a história do mundo, e que a cada momento, ele começou 6 e 7 capítulos, ele começa a abrir os selos, mas ele só garante a história, ele só garante o planejamento ser executado. Por quê? Porque ele comprou, ele conquistou esse direito. E isso foi que alegrou o coração de João, porque antes ele chorava, ninguém consegue abrir, não há como, mas o Cordeiro tomou o livro e abriu os selos. O Cordeiro tem todo o poder, honra e glória. Por quê? Porque a sua essência é de rei, mas ele comprou na cruz o direito de abrir o livro. Então a morte de Jesus na cruz e a ressurreição não é só para te dar a salvação,
é para te dar a certeza de que a salvação vai acontecer e de que as suas promessas, as promessas que Deus através da Bíblia nos revela, elas vão acontecer, porque o próprio Cristo é que faz, garante que vai acontecer. Amém? Perguntas, dúvidas? Eu me empolgo aqui, eu vou falando, né? Perguntas, alguém? Ficou alguma dúvida? Senão eu vou repetir tudo de novo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fácil? Não, né? Bonito? É. É isso que a Apocalipse nos revela. A beleza da soberania e do plano de Deus. Isso que me assusta às vezes e me deixa muito grato. Me assusta porque é um Deus tão grande. Olha a grandeza de tudo isso. Ele se preocupa com você e comigo. Ele se envolve com a igreja. Ele se revela a nós. Ele não precisaria fazer isso. E sabe por que ele faz? Não porque nós merecemos. É porque ele tem prazer em se relacionar com a sua criação. Todo o mérito é dele e não nosso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por essa palavra. Como nós falamos no início, Apocalipse tem tanta coisa para falar, tem tanta beleza do Senhor a ser revelado, mas nós ficamos por aqui, Pai. Saímos aqui na nossa mente hoje, ouvindo e entendendo que Cristo é o nosso Senhor. Além de nosso Salvador, Ele está reinando sobre a nossa vida, reinando sobre essa igreja, reinando sobre nossa cidade, nosso mundo. Oh Deus, como é gostoso saber de que nada foge do seu controle. Apesar de nós muitas vezes não entendermos e não aceitarmos as coisas que acontecem, mas nós temos que reconhecer que o Senhor tem um propósito com tudo isso. Então nos ensina, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos nos aproximar do Senhor como João se aproximou e compreender as riquezas do seu poder. E que isso venha nos impulsionar para sermos melhores crentes, testemunhas, evangelistas, onde passamos a comunicar as belezas do Senhor e deixar que o Senhor age em cada coração. Obrigado, Senhor. Nos leve para casa também agora, com saúde, com a paz. Nos dê um domingo que é o dia do Senhor, na sua presença, e que à noite, Pai, possamos estar aqui dando toda a honra, glória, força e poder ao Senhor, que é o nosso Rei e único digno de ser adorado. Nos abençoe, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tenham um bom domingo.